Eu sou Letícia, eu sou pesquisadora na Universidade Federal de Itajubá e aluna do doutorado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos na mesma instituição. E hoje eu vou apresentar um trabalho que eu submeti ao segundo simpósio de Educação Ambiental e Transição para Sociedades Sustentáveis, municípios que educam para a sustentabilidade. Esse trabalho ele foi intitulado A Educação Ambiental sob a ótica do Conselho Gestor de uma Unidade de Conservação. As autoras desse trabalho foram eu, a professora Daniela Rocha Teixeira Riondé Costa, que também é da Universidade Federal de Itajubá, e a professora Luciana Botezelli. A linha temática do nosso trabalho é práticas e reflexões de educação ambiental, e o tipo é uma pesquisa aplicada. Bom, antes de começar, né, eu acho importante fazer uma contextualização acerca do tema. Então, a gente tem inúmeros problemas ambientais da atualidade, sobretudo causados pelos atuais padrões de consumo e produção. Esses padrões, eles têm gerado uma escassez muito grande de recursos, né, em termos de quantidade, qualidade e disponibilidade. Nesse contexto, né, de escassez de recursos, a gente tem um instrumento muito importante para a preservação dos recursos naturais, que é as unidades de conservação. Para quem não sabe, as unidades de conservação, elas são áreas instituídas por ato do poder público, e essas áreas, elas são destinadas exclusivamente à conservação. Nas unidades de conservação, no Brasil, né, a gente tem duas categorias de manejo, que é a de proteção integral e a de uso sustentável. A de proteção integral, elas possuem limites de uso mais restritos, e a de uso sustentável, ela compatibiliza o uso humano com a conservação da área. Então, é uma política pública, né, as unidades de conservação, elas são uma política pública. E no Brasil, essas áreas, elas foram instituídas seguindo um modelo internacional de áreas protegidas. Então, elas são repletas de relações conflituosas. Dito isso, né, o principal instrumento legal que a gente tem de unidade de conservação é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o SNUC. Essa legislação ficou em tramitação no Congresso por mais de 10 anos. Mesmo tendo ficado tanto tempo em tramitação, a maioria dos estudos eles apontam que essa legislação não atende às expectativas e o modelo de UCs ele não condiz com a realidade do território brasileiro, porque como eu disse, seguiu o modelo internacional, que é aquele modelo que é chamado de natureza intocada. E isso não é a realidade, porque nas nossas florestas tropicais, né, a gente tem certa ocupação humana. Então, as comunidades tradicionais que vivem nessas áreas, geralmente elas acabam sendo as mais atingidas com as restrições de uso, sobretudo quando é uma unidade de conservação de proteção integral. Aí, dentro, né, dessa relação conflituosa que existe nas UCs, existem, né, estudos que apontam ferramentas que podem contribuir para uma gestão menos conflituosa. Alguns desses instrumentos são a educação ambiental, o turismo, a gestão participativa, e dentro da gestão participativa, a gente tem o conselho gestor. Diante de tudo isso que eu falei, o objetivo desse trabalho é expor, né, como o conselho gestor de uma unidade de conservação de proteção integral vê a educação ambiental como meio para amenizar os conflitos. A gente conseguiu coletar esses dados por meio de um questionário semi-estruturado. Agora, falando dos métodos utilizados. Primeiro, o parque estudado é o Parque Nacional da Serra da Bocaina, que é localizado nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O instrumento de pesquisa que a gente utilizou foi um questionário semi-estruturado. O público-alvo desse questionário foi o Conselho Gestor do Parque Nacional da Serra da Bocaina. É importante eu falar que esse trabalho ele faz parte de um trabalho maior, que é uma dissertação de mestrado, que
foi intitulado Unidade de Conservação, Análise dos Conflitos e Potencialidades Socioambientais. Essa dissertação ela foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Universidade Federal de Itajubá. Aí os resultados e as discussões. Então, qual foi o meio que a gente utilizou para enviar esses questionários? Foi via correio eletrônico. Ao todo, foram 8 tentativas de envio, 20% dos que recusaram, né, responder, eles alegaram insatisfação com o órgão, né, com o conselho da unidade, e também desinformação. Ao todo, foram 22 questionários respondidos, o que equivale a 49% do total de enviados. Quando a gente questionou, né, como o Conselho enxergava a educação ambiental, obteve-se como resposta: 18% responderam que o Conselho vê esse mecanismo, né, como muito importante, 27% responderam como importante, 18% relataram que não é vista como prioridade e 37%, um número bastante alto, disseram que não se aplica. A gente colocou essa opção de não se aplica no questionário como uma forma de quem não tivesse a vontade de responder ou não soubesse o que falar, tivesse uma opção para marcar. No que se refere à transição para sociedades sustentáveis, as UCs, elas possuem grande relevância, né, no contexto, porque elas são áreas destinadas às unidades, à conservação dos recursos naturais. Então, elas são ferramentas muito importantes para a preservação do meio ambiente. Então, dessa forma, para que as UCs funcionem, né, a gente precisa gerir essas áreas de forma harmônica, principalmente em diálogo com as comunidades próximas. Ainda falando sobre a transição para sociedades sustentáveis, a maioria dos estudos, eles apontam a educação ambiental como uma ferramenta importantíssima, né, na convivência harmônica entre as UCs. Porque se a comunidade entende o porquê daquela área existir, fica muito mais fácil com ela dialogar. Ao mesmo tempo que se a gestão da área conhece as demandas, conhece a importância de incluir a comunidade, essa gestão também ela vai ficar mais harmônica. Aí as conclusões do trabalho. A gente sugere que os membros do conselho, eles se apropriem mais da ferramenta de educação ambiental, porque, como eu já disse, ela é muito importante, e isso poderá auxiliar na atuação dos mesmos. Assim como eu já tinha citado antes, a educação ambiental, ela pode ser uma forma de integrar a comunidade com os objetivos das UCs. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu deixo aqui meu e-mail, caso vocês fiquem com dúvida, e eu agradeço muito a atenção de todos e todas. Obrigada.